Graça e paz, Lídias. Chegamos à nossa lição de número 12. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tudo quanto o Senhor tem concedido às nossas vidas, pela oportunidade de aqui estarmos para aprendermos da Tua Palavra e por tudo que o Senhor, através do Espírito Santo, tem ministrado aos nossos corações. E tudo aquilo que nós aprendermos, Senhor, nós possamos dar testemunho e anunciarmos o Teu reino através dessa palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Lição de número 12, 19 de setembro de 2021. Hoje também é o Dia Nacional da Escola Dominical. Nós temos uma data em dezembro, que é o Dia Mundial da Escola Dominical. E hoje, terceiro domingo de setembro, é o Dia Nacional da Escola Dominical. Essa escola tão importante que nos traz para entender a palavra, aprender e entender a palavra de Deus. Então, nossa lição de número 12 tem como título o Reinado de Josias. Se vocês sabem, e algumas já sabem, nós temos alguns reis dessa época que começaram muito cedo. Josias começou a reinar com 8 anos, Manassés com 11, Joás com 6. Então, eram precoces, era uma necessidade, e nós vamos aprender um pouco sobre o reinado dessa criança, que começou tão cedo, mas que foi um grande homem que trabalhou em prol do reino de Deus. E ainda sobre nosso Dia Nacional da Escola Dominical, eu quero deixar uma palavra para os nossos alunos, nossos queridos alunos, que tem nos ajudado tanto, participando das nossas aulas. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Guarde essa palavra no seu coração. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Então, que Deus possa continuar abençoando a cada um daqueles que têm se empenhado na obra do Senhor, na escola dominical. O reinado de Josias, o nome dele significa o Senhor sustenta. Esse é o significado do nome de Josias. E tem uma singularidade a respeito de Josias, que 300 anos antes de Josias reinar, Deus já havia liberado uma profecia falando do reinado de Josias. Vamos ler lá em 1 Reis, capítulo 13, versículo 1. Abra sua Bíblia comigo. Quem ainda não leu o livro dos reis e está querendo começar, comece, leia o livro, que é muito importante. 13, versículo 1. Deus falando para Jeroboão, e Deus leva um profeta. E olha o que o Senhor fala: eis que por ordem do Senhor um homem de Deus foi de Judá a Betel, e Jeroboão estava ao altar para queimar incenso. Por ordem do Senhor o profeta clamou contra o altar e disse: altar, altar. Assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Em cima de vocês ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos que queimam incenso em cima de você. Ossos humanos serão queimados em cima de vocês. Um profeta, 300 anos antes, já tinha falado sobre Josias, porque Deus, ele cumpre a palavra dele. Então, Josias era um rei piedoso, começou a reinar com 8 anos e ele foi o 16º rei da dinastia de Judá. Nosso texto áureo está em 2 Reis, capítulo 22, versículo 8, que diz: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. A verdade prática diz assim: nos dias de hoje Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. Irmão Osana, isso é um caso que acontece, vai ter sempre esse tipo de coisa, de idolatria e de cultos a outros deuses que não seja o Deus Todo-Poderoso? Sim, sempre vai haver. O povo de Israel
quando sai do Egito, no meio do deserto, Moisés sobe ao monte para poder receber as tábuas da lei e o povo faz um bezerro de ouro. O povo tem necessidade de ter alguma coisa palpável para idolatrar. Nós sabemos disso. Então vai sempre levantar essas idolatrias, não só nesse tempo dos reis, mas hoje também. Nós temos outros tipos de idolatria, outros deuses que vão levantando e vai tomando o lugar do Deus Todo-Poderoso em nossas vidas. A leitura bíblica em classe, irmãs, está em 2 Reis, capítulo 22, versículo 3 ao 5, versículo 8. E depois nós temos o capítulo 23, versículo 2 ao 5, o 21, o 22 e o 25. Eu quero ler com vocês 2 Reis 22. Os primeiros versículos que estão aqui. Não esqueçam de fazer a leitura bíblica de vocês durante a semana. Não está completo aqui o capítulo, irmã Osana. Vá para a Bíblia. Leia todo o capítulo na Bíblia. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas de umbral da porta ajuntaram do povo. Versículo 5. E que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra e que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. E aí depois nós temos o capítulo 23, que nós vamos também ler aqui nessa lição. Essa lição, irmãs, ela é muito importante. Nós vamos aprender o quê? Que Deus não exige que sejamos bem-sucedidos em todas as coisas que fazemos. E nós vamos fazer para Ele. Deus não exige isso. Mas nos chama para sermos totalmente comprometidos e obedientes com a Sua palavra. A despeito dos 31 anos de reinado de Josias, Judá não mudou a direção, nem abandonou seus maus costumes, por assim dizer. Entretanto, os constantes esforços desse grande rei Josias para servir ao Senhor com fidelidade lhe renderam a honra divina. E o castigo de Judá só veio depois da morte de Josias. Enquanto Josias andou retamente fazendo o que era bom aos olhos do Senhor, Deus não destruiu o povo de Judá. Só depois que Josias falece é que Deus traz juízo sobre Judá. A nossa introdução diz assim: Josias foi o último rei dos justos de Judá. Nunca houve um rei como ele que voltasse para o Senhor de todo o coração. E este grande rei monarca e fiel homem de Deus expurgou o país de todas as falsas divindades ali, colocadas por seus ancestrais. E, ao saber que o livro da lei havia sido encontrado dentro do templo, iniciou em seu reino a maior e mais impactante renovação espiritual vista entre todas as tribos de Israel. Nós estudamos semana passada sobre o rei Ezequias, que foi um rei que temeu o Senhor, que fez o que era reto, justo diante do Senhor, que levou o povo a um grande avivamento. E aí nós temos agora Josias, que também se levanta como um homem temente a Deus. Porque o povo de Israel, assim como o reino de Judá, eles passaram por vários momentos de decadência, porque tinha um rei bom, que se levantava, adorava ao Senhor, principalmente em Judá, mas aí nós encontramos outro rei, que vem depois, que sucedeu esse, que não temia a Deus, que desfez os cultos, que quebrou o altar, que permitiu ser levado utensílios da casa do Senhor. Tudo isso vem acontecendo através da história de Judá e de Israel. E a ira do Senhor foi se levantando a respeito disso. E Provérbios 29, 2 diz assim, que quando o justo governa, o povo se alegra. Então, havia um mover de Deus sobre a vida de Josias e uma atenção de Deus sobre a vida de Josias, porque ele era temente a Deus e obediente. Então, o povo ainda podia se alegrar porque era um rei justo e Deus estava poupando, né?
Primeiro tópico, Josias repara o templo. Achei o livro da lei no templo do Senhor. Com seu desejo de realizar reparos na casa do Senhor, Josias ordenou a Safão, escrivão, e a outros assessores que fossem ao encontro do sumo sacerdote Ilquias e arrecadasse todos os possíveis recursos financeiros. 2 Reis capítulo 22, versículo 4, que nós lemos. Pode-se imaginar a enorme surpresa que teve o escrivão do rei ao receber do sumo sacerdote Ilquias a notícia de que o livro do Senhor havia sido achado dentro da casa do Senhor. Por este relato percebe-se como era o nível de desinteresse das coisas de Deus por quem deveria zelar, não apenas pelo sagrado livro, mas pelo cumprimento das leis divinas expressas nele. Esse livro aqui, nós entendemos que é a Torá, que contém os 5 livros da lei. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. O povo estava de uma tal maneira afastado de tudo que era do Senhor, que mesmo dentro do templo, olha que interessante, dentro do templo, o sacerdote ficou surpreso de achar o livro. Olha, eu encontrei o livro do Senhor. Imagina o nível de desleixo daqueles homens que serviam ali no templo, de não ter o cuidado de guardar, de zelar pela palavra. E Salmo 119, versículos 11 e o 105 vai falar justamente sobre a palavra, como nós devemos reverenciar a palavra do Senhor. Salmos capítulo 119, o maior capítulo da Bíblia, e não é Salmos 119, nós não usamos capítulo para os Salmos. No livro dos Salmos 119, versículo 11, olha o que diz: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardo, está no tempo presente, então em todo o tempo eu guardo a palavra do Senhor no meu coração para eu não pecar, porque esta palavra ela me traz reflexões todos os dias a respeito daquilo que eu estou fazendo. E o versículo 105 é outro versículo que vai falar também muito conhecido de todos nós, que às vezes nós até lemos no dia da Bíblia, achamos lindo, mas nós temos que trazer essa palavra no nosso coração com efeito de mudanças. Versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e ela é luz para os meus caminhos. E o versículo 106 diz, jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. E o povo aqui, a responsabilidade deles de cuidar do templo, de zelar por aquilo, tudo que dizia a respeito à casa do Senhor, eles não zelavam, eles estavam desleixados com aquilo. E, infelizmente, hoje, nós vivemos uma realidade muito parecida. Às vezes, nós estamos na casa do Senhor, mas nós não temos zelo por aquilo que o Senhor tem entregado, pelos utensílios da casa do Senhor, pela palavra do Senhor, até mesmo dentro da nossa casa. Tem gente que chega na hora de ir para o culto e não sabe onde anda a sua Bíblia. Às vezes vai encontrar a palavra lá, aberta talvez no Salmo 91, ou cheia de poeira dentro de um canto da gaveta. O dia que resolve trazer a Bíblia para a igreja, tem que procurar onde está a Bíblia. Por quê? Porque isso denota uma falta de cuidado com aquilo que é a palavra de Deus, que é o nosso alimento. Você não deixa uma comida de qualquer jeito jogada dentro de casa. Você vai armazenar num lugar correto, colocar em um lugar que fique refrescado e que na hora que precisar tá ali para poder comer. A palavra de Deus é nosso alimento e nós devemos ter cuidado com ela. Então, por esse relato percebe-se que como era o nível de desinteresse das coisas de Deus por quem deveria zelar. Não apenas pelo sagrado livro, mas pelo cumprimento das leis divinas. Se eles não sabiam onde estava o livro, imagina se eles estavam anunciando a lei, tomando cuidado da lei que o Senhor havia estabelecido sobre o povo. Segundo subtópico, o rei rasgou suas vestes.
Ao saber do conteúdo do livro, Safã, o escrivão, levou imediatamente ao rei Josias. O rei leu o livro tão avidamente e ficou tão pasmado diante da realidade de haver descumprido seu conteúdo, que não tardou em rasgar suas próprias vestes em sinal de profunda tristeza e consternação. Nós já vimos outras passagens falando a respeito dessa atitude dos reis, de quando tomavam conhecimento de uma notícia ruim, que rasgavam as suas vestes, colocavam cinza sobre a cabeça, porque isso mostrava para toda a sociedade, para todos os envolvidos, que havia uma tristeza, um pesar muito grande por aquele acontecido. Ao ser impactado pela mensagem do livro, Josias não se justificou em razão dos próprios pecados, como fazem os que não querem conformar suas vidas à vontade soberana de Deus. O rei não culpou a ninguém, simplesmente se humilhou, rasgando suas vestes, demonstrando a piedade do seu coração. Josias começou a reinar com 8 anos. E aí, quando ele descobre o livro da lei, que é trazido, que ele começa a ler, ele viu que ao longo do tempo ele não cumpriu nada do que deveria ser a adoração e o culto ao Senhor. Mas ele não foi falar, a culpa é do meu pai, Amon, que fez tudo que era ruim, a culpa é do meu avô Manassés, que não deixou eu aprender, que não fez o meu pai andar retamente, meu pai quando veio também não andou retamente, e ele na contramão do avô e do pai faz tudo que é justo diante do Senhor. Ele não foi procurar culpado e nem indicar culpado, pelo contrário. Ele rasgou as suas vestes, fica muito triste, ele começa a ler a palavra e entende que ele precisa fazer tudo diferente do que ele estava fazendo. É mais fácil para nós colocarmos a culpa em alguém quando as coisas não dão certo. Quando o propósito daquilo que nós estamos fazendo, nós descobrimos que estamos fazendo errado, é mais fácil nós jogarmos a culpa em alguém. Afinal de contas, desde o início foi assim. Quando Adão e Eva estão no jardim, que a serpente os seduz e faz eles comerem do fruto, eles se escondem, e quando Deus chama por eles, e Deus já sabia onde eles estavam, que Deus chama por eles para poder conversar com eles sobre o acontecido, Adão diz assim, foi a mulher que o Senhor me deu, que me deu do fruto e eu comi. Aí a mulher fala, mas foi a serpente que me enganou. É muito mais fácil nós acharmos culpado para o erro que nós estamos cometendo do que reconhecer que erramos e precisamos da misericórdia do Senhor, e foi o que Josias fez. Ele não busca culpado, ele diz, eu errei, eu pequei, então preciso mudar a minha situação. E aí ele foi restaurar o culto, ele foi fazer as celebrações que tinham parado de fazer, ele foi estudar o conteúdo do livro, para ele fazer aquilo que estava dentro da vontade de Deus. Entendendo a vontade de Deus, por ordem de Josias, o sumo sacerdote Ilquias e seus auxiliares foram consultar a profetisa Uda para saberem se os pecados de Judá tinham atingido o nível do juízo divino, saber se a ira de Deus já tinha chegado no nível da taça para derramar. Eles precisavam saber disso. Então a profetisa confirmou que Jerusalém realmente seria destruída, mas que por amor a Josias isso aconteceria somente após a morte dele. Assim Deus demonstrou que ouviu a oração do rei, embora a condenação de Judá estivesse sendo apenas adiada. Havia uma condenação, a ira de Deus estava no topo da taça. Deus já tinha declarado juízo sobre Israel, sobre Judá, assim como tinha já declarado sobre Israel. Mas por amor a Josias, que temia o Senhor e que fazia tudo o que era agradável aos olhos do Senhor, Deus disse, olha, eu ainda vou segurar aqui. Por amor a Josias, eu estou ouvindo a oração dele e não vou destruir. O nível está alto, já tem juízo, mas eu vou manter as coisas aqui. Deus, ele faz, quando nós nos dobramos diante do Senhor, com o coração quebrantado, com o coração arrependido, ele não rejeita, irmãs. Assim foi Jonas com Nínive. Lembra quando Jonas vai descer para Nínive, Deus manda ele ir, ele fala que não vai. Pega um barco, vai para o outro lado do caminho, e Deus faz ele voltar para a terra e seguir para Nínive. Não era só porque o povo de Nínive era ruim, não. Não era só porque
a civilização, o povo, a cidade, o povo que estava na cidade de Nínive, os assírios, eram ruins, não. Não era só medo de morrer na mão deles, não. O que Jonas não entendia e não aceitava era Deus ter misericórdia de um povo tão ruim. Mas Deus tinha. Então Deus faz o quê? Fala com Jonas, vai lá e prega. Fala que vem juízo, se eles não se arrependerem, vão morrer todo mundo. Jonas chega lá, faz o trabalho dele, fala tudo, as pessoas se convertem e prossegue com a vida deles. Jonas fica indignado, mas quando Deus quer fazer algo em nosso favor, quando Deus quer destruir o mal que está vindo contra nós, o Senhor, Ele age. Mas depende de nós termos um coração quebrantado diante do Senhor, de arrependimento. Deus ouviu a oração de Josias porque havia arrependimento no coração dele. Ele não buscou culpados, mas ele assumiu a sua própria culpa de ter deixado até aquele período, até aquele tempo, sem saber como que funcionava a lei, sem conhecer a Escritura. A palavra diz assim que nós erramos por não conhecer as Sagradas Escrituras, a palavra. Então, às vezes você está fazendo alguma coisa que vai contra aquilo que o Senhor nos orienta que devemos fazer, mas você também não tem interesse. Era o que acontecia com o povo. O livro estava lá no templo, mas eles não liam porque não tinham interesse. Não era ensinado porque não tinha interesse. Josias, quando busca o livro e ele toma conhecimento de tudo, ele volta para o Senhor para fazer tudo que agrada ao Senhor, com o coração arrependido, e por isso o Senhor poupa o povo. A síntese do nosso primeiro tópico diz: a prática da leitura e da meditação da palavra de Deus nos conscientiza sobre os nossos pecados. Se nós conhecemos a palavra, nós sabemos que nós estamos pecando. Segundo tópico, a renovação do pacto com o Senhor. Primeiro tópico, a leitura do livro diante do povo. Josias, como um líder zeloso pelo cumprimento da palavra de Deus, sabia que a reforma não teria êxito se todos não fossem envolvidos. Por isso, convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém e todo o povo, do mais simples ao mais importante, para se reunirem no templo do Senhor e ouvirem a leitura da lei de Deus. Ouvindo a mensagem, o povo preparou o coração para uma nova aliança com o Senhor. O verdadeiro avivamento começa com a escuta da palavra de Deus. Quando a Bíblia passa a ser ouvida com seriedade, o coração é quebrantado, a nossa vida é avivada e o Espírito Santo faz morada. O avivamento por meio da palavra é duradouro. Se tem uma forma de nós aprendermos a palavra, e eu digo isso para vocês com conhecimento de causa, é o culto doméstico, o culto feito no seu lar. Quantas casas hoje as pessoas não falam mais de Deus durante a semana? São religiosos, vêm ao culto ao domingo, né? Assim como as pessoas vão à missa, eles vêm ao culto ao domingo. Às vezes vêm na quinta-feira no culto de ensino, mas durante a semana em casa ninguém abre a palavra para ler com os filhos. E isso está deixando um espaço dentro da sua casa e onde seus filhos não têm referência de quem é Deus. Seus filhos não veem você dobrando o joelho para orar. Seus filhos não sentam com você ao redor da mesa para você ler a palavra para ele. Irmãos, a palavra é muito complicada. Comece lendo as histórias do Gênesis, a história de José, a história de Isaac. Torna esse momento um momento de conhecimento da palavra do Senhor. Você pode fazer isso, porque essa palavra ela vai gerar um verdadeiro avivamento em nosso coração. A palavra diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu conheci uma mocinha que a família dela era toda muito católica, e religiosos mesmo. E um dia ela resolveu ler a Bíblia. E a partir do momento que ela leu a Bíblia, ela não continuou, ela não se manteve na religião ou na religiosidade. Ela falou: não, isso aqui não é verdade. Eu vou seguir o que a Bíblia diz que é verdade. Porque ela foi liberta através da palavra.
E aí ela foi em busca de um lugar onde ela pudesse congregar, seguindo tudo aquilo que a palavra dizia. Então, quando nós estudamos a palavra, nós tomamos conhecimento daquilo que Deus tem para nós. Hoje, nós não podemos dizer, irmãs, que as Escrituras, que a palavra de Deus, que a Bíblia, estão perdidas no sentido literal, como estava essa Bíblia, esse livro aqui da lei, dentro do templo, que o sacerdote não sabia onde estava. A Bíblia hoje, ela não está perdida nesse nível. Qualquer lugar que nós chegamos tem uma Bíblia, tem Bíblia para todos os gostos. Tem Bíblia para criança, tem Bíblia para adolescente, tem Bíblia para juniores, tem Bíblia da mulher, tem Bíblia da mensagem, tem N Bíblias. Mas ela não está perdida no sentido literal, ao contrário. A Bíblia é o livro de maior circulação no mundo. É o livro que mais vendido, é mais lido. Contudo, é um livro perdido para multidões em todo o mundo. Mas como que ele foi perdido? Ele foi perdido por falta de lê-los para as crianças, como eu disse. Nós não temos mais culto doméstico. E só fazemos perguntas aos nossos filhos, descobrimos que há uma grande ignorância. Às vezes a criança fica constrangida em alguns lugares porque não sabe responder quem foi José. Por quê? Porque não há interesse dos pais em ensinar. E se você não ensina o caminho que seu filho deve andar, ele não vai ter referência lá na frente para se lembrar quando precisar. Então nós precisamos estarmos atentos à leitura da palavra, assim como Josias teve atenção para com o livro. Ele foi zeloso pelo cumprimento da palavra de Deus. Nós temos que zelar pelo cumprimento da palavra de Deus em nossas vidas. O nosso segundo subtópico diz a destruição dos ídolos. No início de sua reforma, quando tinha completado 8 anos de reinado, o rei Josias reparou o templo, tirando todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal. Além disso, ele expurgou as imundícies idolátricas de todas as cidades de Judá e se voltou a Jerusalém quando todo o trabalho de limpeza havia terminado. O coração de Josias fervia de amor pelo Deus de Abraão, tão ultrajado por seu povo. Nós somos templo do Espírito Santo. E da mesma maneira que Josias restaura o culto no templo, ele retira tudo aquilo que era idolatria, tudo aquilo que era culto a Baal, tudo aquilo que confrontava a presença de Deus. Ele limpa o ambiente para que a glória do Senhor desça novamente na casa. Nós somos o templo do Espírito Santo e nós precisamos pedir ao Senhor, entregar nossa vida na mão do Senhor, de maneira a pedir ao Senhor que tire da nossa vida, limpe o nosso coração de todos os altarezinhos que nós possamos ter em nosso coração, que não é adoração a Deus. Esse elo perdido da palavra dentro da nossa casa passa por dentro do nosso coração. Não é só dentro do nosso ambiente físico de casa, mas dentro de nosso coração. A palavra está perdida para muitos, porque não toma mais tempo de leitura da palavra, de conhecimento da palavra. Nós erramos por não conhecer a palavra, mas também não temos interesse de aprender a palavra, de ler a palavra, de buscar a palavra. Então Josias, ele chega e destrói tudo aquilo que estava ocupando o lugar de Deus dentro do templo. Tem muita coisa dentro de nós ocupando o lugar de Deus. E aí nós temos momentos de altos e baixos, um momento que nós estamos adorando a Deus sobre todas as coisas, no momento seguinte nós duvidamos de quem seja Deus, porque não atendeu um pedido nosso. Por quê? Porque nos falta conhecimento, nos falta espaço para Deus preencher o nosso coração. O que nós pensamos que é Deus ocupando o nosso espaço, na verdade são outras coisas. Então, tenha um coração voltado para a palavra, centrado na palavra, habitado pelo Senhor. Tira hoje, irmã, do seu coração, da sua vida, da sua mente. Busca aí o que tem sido um altar dentro do seu coração, dentro da sua vida, que não seja o Senhor. Faça essa limpeza espiritual dentro de você, para que a glória do Senhor encha a sua casa. Nossa síntese do tópico 2 diz: o coração que transborda Deus não tolera ídolos ou qualquer outra prática que desagrade a
Deus. Amém? Nós vamos então ao nosso terceiro e último tópico, que diz assim: a celebração da Páscoa. A celebração da Páscoa e a restauração do culto e dos ofícios do templo é o nosso primeiro subtópico. Somente depois de 18 anos de reinado foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. E esta foi a maior celebração desde o tempo do profeta Samuel. Josias também restabelece a liturgia do culto, o sacerdócio e diversos ofícios que eram praticados no templo, tais como sacerdotes, levitas e cantores, guardas do templo, etc. É preciso haver uma ordem, uma organização nos cultos. Nós sabemos disso, cada igreja tem a sua liturgia. E todos os instrumentos usados na liturgia do culto têm que estar preparado, bem afinado. E eu não estou falando só dos instrumentos que nós usamos para tocar as músicas. Nós estamos falando dos utensílios que tem na casa do Senhor. Eu preciso ter cuidado com tudo isso. E estar organizado e preparado a ordem do culto, como vai acontecer. Os louvores, quais louvores nós vamos cantar na hora do culto. E precisam ser louvores que exaltam o nome do Senhor, que adoram ao Senhor. Nós tivemos uma geração que exaltava o nome do Senhor, que falava da cruz, da salvação, e se pregava cruz e salvação nos cultos. Nós cantamos muito daquilo que nós ouvimos pregar. E nós estamos vivendo uma geração hoje voltada para o eu, para o ego do homem. Você vai ser abençoado, você merece isso, você não pode passar por tribulação porque você é de Deus. Deus vai ter que fazer para você isso. E aí nós voltamos para uns louvores que são apresentados na liturgia do culto, que só engrandece o homem, tira Deus do foco e coloca o homem como evidência, para que seja abençoado. E essa ordem precisa ser quebrada. Por quê? Porque todo louvor, todo culto, toda adoração é a Cristo. Toda palavra seja a respeito da salvação, da volta de Jesus. Hoje nós há pouco ouvimos falar sobre a volta de Jesus, não se prega mais sobre a volta de Jesus. E havia louvores lindíssimos que nós cantávamos falando da volta de Jesus. Por quê? Porque cada geração canta aquilo que se prega. Se se prega muito salvação, nós vamos cantar salvação. Se se prega muito eu, nós vamos cantar eu. Que nós possamos nos tornarmos para um culto com organização, com ordem, que o nome do Senhor seja exaltado, que o nome do Senhor seja glorificado. É disso que nós precisamos. Então, essa liturgia, essa maneira de fazer o culto, ela precisa reverenciar a presença do Altíssimo, ter uma ordem estabelecida, um cuidado com os utensílios que são usados na casa do Senhor e a nossa própria boca, que estamos falando em nome de Deus. Nós temos cuidado disso, daquilo que nós estamos fazendo. Então, Josias, ele restaura o templo e olha que tempo que leva. Somente depois de 18 anos do reinado foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Até a Páscoa, o povo tinha deixado, até a festa da Páscoa, o povo tinha deixado de lado, não comemorava mais. Não dava mais ênfase à libertação deles, da saída deles do Egito. O povo tinha se perdido. E Josias traz isso, 18 anos depois, ele consegue estabelecer um culto, uma adoração, um serviço dentro da igreja para trazer o povo para esta grande festa da Páscoa, esse grande avivamento que o Senhor operou dentro do reino. Nosso segundo subtópico diz a maior Páscoa da monarquia. A Páscoa era uma das maiores festas do povo de Israel. Relembrava a proteção divina e o livramento da escravidão no Egito. Deveria ser sempre festejada, pois permitia ao povo recordar as obras do Senhor que realizara no passado. No entanto, devido ao pecado, o povo se esqueceu dos feitos e da promessa de Deus. O povo foi pecando e fazendo o que agradava a eles, que eles saíram, desvirtuaram, não lembraram mais nem daquilo que era a maior festa deles, que era a saída do povo do Egito e a liberdade que o Senhor deu a eles.
perderam o foco, não queriam mais tirar esse tempo para adorar o Senhor. Por quê? Nós participamos da ceia do Senhor. Todo segundo domingo tem o culto de Santa Ceia do Senhor. E desde muito pequenininha, eu aprendi que o culto da Santa Ceia do Senhor é um culto que é uma festa para nos trazer à memória a morte de Jesus na cruz do Calvário, que mesmo sem eu merecer, Ele morreu e se entregou por mim. E ressuscitou no terceiro dia, e isso é um motivo de alegria, de festa. Nós colocávamos a nossa melhor roupa, se tivesse só uma roupa boa, a gente deixava essa roupa para o culto de ceia. Por quê? Porque era uma reverência àquilo que o Senhor fez por nós. Então, aquilo que o povo de Israel deveria fazer, eles não dão mais lugar. E Josias, 18 anos depois, consegue estabelecer isso. E continuando aqui o subtópico, após achar o livro da lei do Senhor, derrubar os altares e deuses pagãos e destruir os sacerdotes que realizavam tais abominações, Josias deu ordem para que o povo retornasse à celebração da Páscoa ao Senhor. E ele realizou o maior festejo do seu tempo. Nunca houvera Páscoa tão fervorosa. Essa é uma outra geração. Não é mais aquela geração que saiu do Egito, que chegou em Canaã. Essa geração já havia passado pelo deserto. Alguns já haviam, uma grande parte já havia morrido. Só da profecia de que viria Josias até Josias chegar tinha 300 anos. Então era um povo que talvez ninguém dali nunca tivesse participado de uma celebração de Páscoa. Que nasceu logo depois da última e a festa foi sendo deixada de lado. E aí o povo já não sabia mais o que era isso. Mas Josias, ele em tempo, ele restaura isso, ele acha a lei, o livro da lei, ele entende como deveria ser feito, ele tira tudo de ruim do templo do Senhor, ele destitui os sacerdotes que colaboravam para a adoração a outros deuses, institui um novo culto ao Senhor, uma liturgia nova, cada um na sua posição, e aí sim ele celebra a grande Páscoa. O que nós precisamos é reparar o altar, irmãs. Nós precisamos ter um altar reparado para sermos cheios da glória de Deus. O Senhor quer nos trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança. Mas se nós darmos lugar ao Senhor, se nós deixarmos o Senhor falar conosco, se nós limparmos a nossa casa espiritual, o nosso templo espiritual, nos voltarmos para Deus, entendermos qual é o lugar de Deus na nossa vida e darmos a Ele louvor, adoração, para que venha um verdadeiro avivamento sobre as nossas vidas, para que nós sejamos cheios. E o povo experimentou um grande avivamento, uma grande festa, como nunca houvera antes. Por quê? Porque foi desfeito tudo aquilo que afastava o povo de Deus e abriu-se lugar para que a glória de Deus descesse sobre o altar. É o que Deus quer fazer com nossas vidas. Ele quer restaurar os nossos corações, lugar de culto dele da nossa vida. Quer nos trazer conhecimento através da palavra. Dê lugar em seu coração para aprender a palavra, compreender a palavra, viver a palavra, ser cheia do Espírito Santo. Conclusão. Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminando todas as formas de idolatria instituída pelos reis que o antecederam, inclusive o rei Salomão. Este grande monarca e figura de Messias foi a promessa de Deus sobre Judá, de que o pagamento não prevaleceria sobre seus reis, mas que a raiz de Jessé voltaria a brotar. A promessa do Salvador estava de pé e ela se cumpriria. Estamos encerrando essa nossa penúltima aula do trimestre. Semana que vem nós vamos falar sobre o cativeiro de Judá, sobre essa taça da ira que se derramou e de como Deus agiu com o povo de Judá. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem dado às nossas vidas, por esse ensino precioso da palavra, que Espírito Santo, essa palavra acha guarida em nosso coração e que nós possamos dar testemunho todos os dias daquilo que o Senhor tem ministrado em nossas vidas. Amém.